Londrina, 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 estás presente em cada coração. Cate, começo de turno, como que é essa vitória aí fora de casa? Paulinho ali se destacando na posição, né, que ele sempre brigou. Não, claro, graças a Deus a gente fez um grande trabalho, a gente tinha essa meta de ganhar fora. A gente sabe que todo jogo é complicado, mas trabalhando com organização, planejamento, né? E quando a gente fala, mas pô, o Marcelo fez 2 defesas providencial, uma terceira no segundo tempo que até ele foi substituído em função da pancada depois, mas é assim, tem que ter uma defesa sólida, um goleiro excelente, né? Um meio campo que procurou no primeiro momento construir as jogadas no primeiro tempo, no segundo momento, no segundo tempo diminuiu aquele volume, que até a participação do Galo e do próprio Rondinelli, né? Então até ficou mais em função do Felipe. E isso acarretou, né, até a mudança da entrada do Anderson, mas a equipe se manteve equilibrada. E até disse para eles, falaram, se a gente conseguir segurar o ímpeto do CRB, nós vamos ganhar o jogo. Porque o CRB chega em um determinado momento do jogo, ele se larga. E aí a estrutura tática vai embora e fica no oba-oba. E foi o que aconteceu, né? Um time desmontava 2 blocos, saía para atacar, deixar a defesa exposta. E foi numa dessas jogadas que a gente conseguiu contra-ataque, a expulsão e dominamos totalmente o jogo. E é onde chegamos ao gol. Tem que achar agora, você vai ter que mexer com o time por conta de 2 suspensões, né? E algumas prováveis mudanças, quer dizer, vai ter que ter treino de hoje, trocado do Rangel. O que você tem em mente? Até o Marcelo a gente acredita, eu estava mais pessimista no final do jogo, hoje já estou mais otimista para ele jogar, né? Então acredito até na boa condição dele. As outras 2 substituições é que pode acarretar uma terceira, né? Porque a característica do homem de velocidade, então a ideia é entrar com 2 atacantes de área, né? Então que vai ficar por conta do Batata e do próprio Safira, então a vaga vai ser os 2 ali junto do Keyson. Então aí para mim melhorar a velocidade eu botaria ou o Zé Rafael ou um terceiro atacante, né, para a gente ter mais dinâmica de velocidade, porque aí ficando com o Rondinelli junto, o Felipe e o Galo, teria uma característica muito próxima, né, então talvez a gente não teria a agressividade que nós queremos ter aqui, né, então a gente precisa de um jogador rompedor também para fazer executar isso. Então essa terceira substituição, talvez a saída do Rondinelli seja em função disso, da característica que eu teria à disposição nos homens de frente. Então para iniciar com o Marcelo dado que eu acho que a gente perderia ainda um pouco da consistência, precisa de um jogador mais experiente, um jogador mais tarimbado, então por isso a entrada do Bruno ou do Safira, até por ter uma referência do lado do Keyson ali. E aí o Zé Rafael entraria? É bem provável, né? Seria por conta do Zé Rafael. Uma terceira e menos provável que seria o Marcelinho, né? Aí a gente optaria o Marcelo já do lado direto do Keyson, né? No início. Mas aí o Jô tem uma função assim, até todos perguntam por que todo o Jô, né, joga todas, até mesmo quando a característica dele e a função tática que ele faz para a equipe. Realmente eu não tenho um jogador hoje com a característica do Jô e o cumprimento dele, a disciplina dele na parte tática do que ele faz para mim, né? Então, por isso que aí dá talvez essa mudança ali, mas que a gente não perde a identidade da equipe, né? Então, a gente vai manter uma identidade, uma agressividade, pelo menos a postura da equipe, né, de agressividade, para a gente ter realmente a condição de ganhar do essa. Para a vaga do Matheus. A do Matheus já certo, né, o Marcondes, né? Porque o Donato treinou uma semana, né, mas ainda não. Eu sempre julgo afinidade, né? Zagueiro, uma questão como goleiro, é muito cargo de confiança, né? Você tem que ter o cara seguro, o cara que tenha confiança. Então, como o Marcondes já jogou, não é a primeira vez, contra o Vale mesmo, foi titular do lado do Senna e na minha opinião foi bem, né? Se mostrou seguro naquele momento, né? Tá preparado, está esperando a sua oportunidade e é aquele jogador que mais treinou com o Senna, porque durante esse período de preparação, jogos, jogos, era Matheus e Luizão a dupla titular, né, e ficavam no time de baixo treinando Senna e Marcondes. Então acho que eles estão muito bem afinados ali desde os treinamentos. Então acho que nada mais correto. Se eu tivesse talvez uma semana inteira para fazer uma preparação, eu poderia até de repente experimentar o Donato e fazer outras mudanças. Mas como é muito curto, então eu vou pela afinidade e o Marcondes tem essa afinidade com o Senna. Tem caso jogador? Felipe, sim, dentro do esperado, né? Eu acho que até pode evoluir, mas é o organizador, é aquilo que eu falei para todos, né? É o jogador que organiza, é o jogador que abastece os atacantes, que abastece os laterais, né? Participa muito efetivamente com o Gava ali nas construções no início das jogadas, né? Sabe o que faz com a bola, é lúcido, então acho que ao longo dos jogos ele pode melhorar esse rendimento dele, porque era o jogador que estava aí 90 dias sem jogar, né? Então ele vai ter uma evolução técnica, física, né, tática e até a confiança dele mesmo, né? Porque no primeiro jogo dele ele levou na base da experiência dele, porque não tinha uma afinidade tão grande com o elenco e a confiança total junto ao elenco. Então isso agora ele vai ganhando gradativamente. Ô Tencati, o time conseguiu 2 vitórias seguidas, né? Essas 2 vitórias. Você acha que pode ser esse jogo de amanhã, a importância
de uma nova vitória, de repente para o time efetivamente, não que precise de embalo, né? Porque o time faz uma campanha regular ao longo de todo o campeonato, mas de repente pode até entrar no G4, mas enfim, embalar nessa parte de cima da tabela, a importância do jogo de amanhã? Olha, é aquilo que a gente sempre fala, né? Nós temos duas pretensões importantes nesse momento para esse embalo que até você cita e que é importante para nós. E que nós sabemos disso. É importante ter terceira vitória, quarta vitória, tentar dar uma embalada. Por quê? Porque uma primeira meta, né, que a gente até não ficou tocando muito nesse assunto, que é os 45 pontos. Nós temos que atingir rapidamente isso aí para você trabalhar tranquilo na competição. E você afasta o fantasma da zona do incômodo, né, que é todo mundo quer chegar a essa meta. A partir daí nós vamos estar, e se embala, nós vamos estar próximo da zona de classificação também. Então acho que uma coisa vai sempre estar aliada à outra. Então o embalar, o conseguir a terceira vitória e se der repente uma quarta, isso vai ser fundamental para a gente já dar essa sequência e trabalhar tranquilo dentro da competição. Então, com certeza, isso nós vamos trabalhar muito, fazer uma força muito grande, até por conta que a gente sabe que alguns jogos provaram, né? Não só nosso, mas eu boto o Vasco, assim roscou com o Sampaio Corrêa, né? Olha o Náutico, perdeu em casa para o Criciúma. Então vai ter muito desses jogos, como a gente venceu também o CRB, que é um concorrente direto. Então também, se nós não entrarmos focado, ligado, concentrado, o Goiás pode sim nos surpreender. Então por isso que nós vamos trabalhar muito forte, muito alto, porque sabemos da qualidade do Goiás e do peso que esse time do Goiás tem, jogadores experientes, então nós temos que trabalhar num jogo de altíssimo nível, porque o jogo vai ser difícil. Você imagina o Goiás ainda segurando, mais posicionado atrás, ou até pela necessidade de vencer, você espera um Goiás um pouco mais aberto, buscando enfim a vitória? Não acredito num Goiás fechado não, até pela postura tática dele, inclusive do jogo do Sampaio em casa aqui, né, pelo encaixe de posicionamento, é um time que joga voltado muito para frente, né? Enquanto que o Daniel Carvalho tem uma liberdade total para poder se movimentar. Até esse último jogo ele usou o Cléo, no jogo anterior ele usou o Cassiano, né? Então são atacantes de referência, né? O Léo Lima também joga solto para poder construir essas jogadas, tem um homem de velocidade pelo lado, né? Então são jogadores experientes e com a bola no pé tem muita qualidade. Então, como foi o Vasco aqui, um time perigosíssimo, né? A gente envolveu o Vasco, só que o Vasco foi perigoso numa bola e conseguiu ganhar o jogo. Então nós temos que estar atentos para que isso não aconteça, não possamos ser surpreendidos e sim surpreender. Você acha depois de amanhã completam-se 3 semanas sem jogos no Café? Por que é importante a torcida voltar a abraçar o time como já fez em alguns outros jogos? Até por conta da melhoria da campanha da equipe, né? Se nós olharmos lá atrás, nós estávamos no último jogo aqui, se eu não me engano, terminamos em 7º, né? Nós já melhoramos uma posição, mas pelo momento que a equipe está vivendo, a necessidade que nós temos sempre de estar com o torcedor do lado, olha o CRB, né, em casa, né? Mais de 10 mil pessoas empurrando o time, né? Pressionando, até os últimos minutos nos pressionando, então isso tem uma contribuição. Então, não só o torcedor criar essa energia para nós, que eu sempre falo, essa energia positiva, nos apoiar o tempo todo, mas também de uma forma de pressionar o adversário. Então é isso que nós precisamos. Então o torcedor puder comparecer a campo amanhã, a gente agradece, porque é importantíssimo a participação dele. Mandava contar com o Matheus e o Jô nesse jogo, fosse a substituição deles. O Matheus é bem certo que seja o Marcondes, né? E o Jô ainda estou avaliando, mas o provável substituto seja ou o Batata ou o próprio Safira. Então talvez aconteça uma terceira substituição, até por conta dessa entrada desses jogadores, né, para não ficar um time muito lento, né, a entrada de novo do Zé Rafael no lugar do Rondinelli. O Rondinelli é um jogador mais cadenciado, mais organizador, e o Zé Rafael tem essa característica de ser meio atacante. Então ele seria esse rompedor e eu teria 2 homens assim para alternar na referência. O trabalho agora nesse tempinho aí foi satisfatório na sua opinião, para poder não perder esse embalo? Foi, né? Porque já nos rendeu até a vitória, né? Se nós observarmos isso, acho que nós tivemos uma postura muito interessante, um time seguro, um time organizado, um time que sabia o que queria durante o jogo. Então isso que eu quero que o Londrina faça, né? Então em alguns momentos, todo jogo vai alternar de bons e maus momentos, né? Nós vimos aí a própria seleção, né? Nesse momento, teve um momento ruim, a Alemanha chegou ao empate, mas cresceu de novo e foi superior. Então o futebol você não vive os 90 minutos de um momento só único teu. Então vai ter um momento ruim, então o Londrina precisa se equilibrar de novo, como foi lá, tivemos 2 ou 3 pressões de situação de gol, se equilibrou o jogo de novo, foi superior em alguns momentos, né? E num todo ele chegou no final e aí sobrou até por conta de um homem a mais. Aí o Londrina foi muito superior. Começou o segundo turno com o pé direito. Pé direito, foi importante, né? Então uma parada para nós, se todo mundo falasse, sempre que eu falo, né? A parada vai ser importante, então já valeu, porque para nós foi importante. A gente deve estar conseguindo evoluir na hora certa, começar o segundo turno
embalado com essa evolução é importante? Muito, muito. E até por aquela questão emocional que eu disse, né? Os clubes que começam com derrota já começam pressionados. Até mesmo nós, né? Conseguimos uma vitória fora. Então você vem para o jogo em casa, não digo tranquilo, mas mais aliviado e podendo fazer um jogo muito mais solto. Né? Se você já vem de uma derrota, você vem sempre com aquela obrigação, um peso redobrado nas costas que você tem que ganhar a qualquer custo. Né? Então o fator emocional no segundo turno vai valer muito. Né? Então por isso que os resultados também vão contribuir para você ter essa tranquilidade para trabalhar jogo a jogo. O time pode até entrar no G4. Você acha que seria interessante entrar no G4 agora? Ou de repente entra no G4, fica até uma pressão para não sair depois e tal? Ou o mais importante é continuar aí perto? Ou emocionalmente seria interessante entrar já no G4, tem cara? Olha, se ocorrer, tudo bem, mas se não ocorrer não vai ser uma ganância nossa nesse momento. Nós não vamos estar com essa gana para entrar agora, né? Então, eu acho que até se estiver faltando aí 8, 7 rodadas, a gente conseguir fazer isso e dar seguimento, vai ser ótimo. Melhor ainda, porque você manter uma constância desse momento para até o último momento não vai ser fácil. Né? Até clubes que achavam que já estavam com controle na mão, como o caso do Ceará, como o caso do próprio CRB, né? O próprio Atlético Goianiense, estão vendo que a situação está complicada. Quem distanciou, criou uma gordura foi o Vasco. Mas os demais estão vendo que não é bem assim, tem atrás ali muitas equipes, muito próximo, então a situação de pressão deles em cima, imagina o CRB nesse momento, né? 2 jogos em casa, foram 2 derrotas e complicou a situação, então agora vai para o jogo fora, então começa a acontecer aquela pressão. Então por isso que se acontecer nós entrarmos bem, se não acontecer também, como eu disse, não vai ser uma ganância nossa. Ficando próximo ali, no momento certo a gente entrou, nós vamos dar seguimento. Tati, o Estádio do Café completa hoje 40 anos, né? São muita história ali, né? Comenta um pouquinho pra gente dessa história toda que você viveu até agora, aqui nesse estádio. Bacana fazer parte, né? Eu mesmo quando cheguei em 2011 aqui, muitos das minhas falas, dos vídeos que eu mostrava, era do passado do Londrina. Inclusive como foi construído o Londrina, né? Os títulos, as conquistas, então quem os jogadores representavam. Né, porque até para eles têm esse entendimento, porque o jogador às vezes chega no clube e ele não sabe o passado do clube, do próprio estádio, do local que trabalhou, então aqui foi muitas glórias que aconteceram aqui, né, muitos momentos impactantes, né, então eu acho que o Londrina viveu esses momentos fantásticos aqui e nós estamos vivendo de novo, então acho que é bacana nós estarmos participando, então se é aniversário do Londrina, ainda bem do estádio, ainda bem que nós estamos participando, tomara que a gente possa dar o presente amanhã com a vitória.